Boa noite, chegando aqui para mais uma live e vamos falar sobre a questão dos elevadores que tem acontecido aí no mercado de elevadores, o que tem acontecido na área de elevadores recentemente, sobre esses acidentes que têm infelizmente causado muita repercussão aí, o que não deveria estar acontecendo. Hoje está acontecendo e eu vou contar com o que vai vir falar conosco aqui também a respeito de tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Boa noite, Marcelo. Como é que E aí, tá? como estamos? Infelizmente muitas notícias ruins chegando aí do nosso mercado de elevadores, né? Acidentes frequentes, algo que não acontecia, a gente não tinha notícia, não tinha relatos disso. E infelizmente a gente está recebendo essas notícias aí praticamente que de forma diária, né? Então eu agradeço por você estar aí com a gente, aceitar o convite aí sim, em cima da hora, mas eu acho que nós como pessoas da área de elevadores aí precisam realmente se pronunciar e trabalhar de forma que isso aconteça, né? Então, Marcelo, obrigado. Quero deixar já claro aqui que a gente não vai apontar para a empresa X ou Y que houve o acidente, que esteve envolvida nesse acidente. A intenção nossa é alertar o mercado, alertar os técnicos, alertar toda a população em geral aí do que tem acontecido na área de elevadores. Então, Marcelo, obrigado por você estar aí com a gente mais uma vez, com a vontade aí para se apresentar e para a gente bater esse papo aqui com o pessoal. Bom, primeiro de tudo, eu já estou. Boa noite a todos aí. Já estou sendo chamado a atenção aí no privado, porque já me falaram, Bruno, que eu tenho que comprar um tripé para mim poder ficar nessa altura aqui, ó. Aqui. Né? Então, eu vou tentar ficar nessa altura. Eu estou fazendo uma, uma situação aqui para poder ficar, mas vamos lá. Bruno, primeira coisa que nós temos que deixar claro aí é a divisão de alguns pontos para que as pessoas realmente entendam o que nós estamos falando. O elevador, sim, é o meio de transporte mais seguro do mundo. Só que tem um detalhe. A classificação de alguns equipamentos, que no nosso meio a gente acaba chamando de Frankenstein até, né? E isso é importante deixar claro. Quando nós falamos de elevador, meio de transporte mais seguro do mundo, ok. Mas o grande problema é que a maioria das vezes nós temos uma conexão de fatores que fazem com que aconteça o acidente. Primeiro, desde a época da pandemia, vem se tratando a manutenção preventiva de maneira secundária. Isso é um erro absurdo. Então, primeiro, se trata a manutenção preventiva de maneira secundária. Segundo, se baliza as propostas e se baliza as concorrências pelo fator preço. Certo? Exato, exato. Terceiro, não se baliza a capacidade técnica da empresa. Só se baliza, infelizmente, preço. Quarto ponto. Existem algumas empresas, e volto a dizer que nem o Bruno falou, nós não estamos falando de empresas, nós estamos falando de processos e procedimentos. Existem empresas que estão colocando para que os técnicos façam todo o ciclo de manutenção dos elevadores com 120 elevadores na carteira. Quer dizer, tem empresa que está colocando o técnico para fazer chamada, atendimento, chamada corretiva, atendimento preventivo e atendimento de reparos, com 120 elevador para um técnico só, humanamente impossível de ser feito. Ponto. Exatamente. E Exatamente. por último, o que nós temos que deixar claro? Essa divisão do que é elevador e do que é um equipamento fora de norma. E quero acrescentar mais, Bruno, para a gente poder depois, em cada ponto desse, você poder comentar e a gente poder conversar um pouquinho. Outro detalhe importantíssimo. A gente tem que deixar claro aqui uma coisa,
e olhar nos olhos das pessoas aqui e replicar essa imagem, replicar esse vídeo no Brasil todo. A pergunta que eu faço quando eu vou em algum ponto do Brasil fazer palestra: quanto custa um acidente? Quanto custa um acidente? Então, nós temos que deixar claro isso. Entendeu? Então, Sim. Bruno, talvez eu tenha falado demais, mas Não, esse é um imagina. ponto que nós conversamos hoje, inclusive no privado, nos bastidores, que se tiver que parar a empresa para cuidar, para evitar um acidente, nós vamos parar a empresa 1, 2, 3, 4 dias. E nós, da área de elevadores, e você, síndico, você, administrador, se tiver que parar o elevador para evitar um acidente, pare. Porque não é a Exatamente. empresa que é responsável. Você também é responsável. E outro detalhe, esquece a parte de responsabilidade civil. Esquece a parte de responsabilidade criminal. Eu não sei você, Bruno, eu não sei você que está nos assistindo, mas você saber que você podia evitar um acidente e você não fez isso, entendeu? Como que você vai dormir no teu travesseiro? Passo para você a palavra, Bruno. Exatamente. Marcelo, obrigado aí pelas suas considerações. Tem bastante gente na live. Eu quero pedir para todo mundo que está na live pegar nesse aviãozinho aí que está do lado direito e encaminhar a live para todos os seus contatos aí, seus seguidores, as pessoas que você segue, porque é um assunto de extrema relevância. A gente quer levantar aqui um movimento de forma a impactar a sociedade para mostrar o que infelizmente tem começado a acontecer e a gente tem que parar isso de uma forma rápida. Né, Marcelo? Você falou aí sobre a parte de novos equipamentos, né, que não está sendo balizado da forma correta. As pessoas que estão balizando por preço, e aí tem gente que está oferecendo o elevador, a empresa que está oferecendo o elevador correto, de acordo com as normas, e infelizmente tem algumas empresas que estão se aventurando no mercado, que a gente nem pode talvez chamar de empresa, né? Porque elas não atendem os requisitos mínimos aí que a gente entende no mercado que é uma forma legal de se trabalhar, e ela vai instalar um elevador, como diz aí o Frankenstein. Para quem é mais jovem aí, não entende esse nome do Frankenstein, esse nome do Frankenstein é que é um juntado de pedaços, né? É um personagem aí de filmes mais antigos que é um juntado. Então pegou um pedaço de um pedaço do outro e fez um juntadinho ali de peças e diz que aquilo é um elevador. E aquilo não é um elevador. Infelizmente, a tendência do mercado é que isso comece a ocorrer com mais frequência, esses acidentes. Porque as coisas estão sendo tratadas de forma a levar a situação para esse sentido de acidentes. Então, assim, primeira coisa, quem está comprando um equipamento de elevação, que é um transporte vertical de pessoas, é se atentar naquilo que está sendo instalado. Não é só beleza e não é só preço. Tem que ser toda a parte de segurança, tem que ser bem entendida, a parte normativa tem que estar de acordo. Tá? Segunda coisa, as empresas têm que se conscientizar também e não fechar negócio a qualquer preço. E aqui eu não estou querendo colocar preço no serviço, no produto de ninguém, tá? Eu quero deixar isso muito claro para todo mundo, que eu não estou tentando de forma alguma balizar mercado na questão de preços. Só entendam que se o cliente está pressionando vocês para reduzir o custo de forma que você não vai conseguir entregar o equipamento de acordo com a normativa, então pare a negociação e deixe com que ele vá fechar com outra empresa que talvez chegue no preço que ele tem disponibilidade de pagar. E se mesmo assim você é essa segunda empresa que não vai conseguir chegar nesse valor, pare a negociação e o cliente precisa entender que talvez ele não tenha condições de comprar um elevador. Eu já ouvi coisas aqui, Marcelo, de cliente que liga tentando comprar elevador aí como se estivesse comprando um carro usado. E vamos falar assim, aquele carro que está ali caindo aos pedaços, que já deveria ter parado de circular por condições de manutenção. Então as empresas também precisam entender que não tem que fechar negócio a qualquer custo. Porque isso vai ser ruim para ela, vai ser ruim para o cliente, vai ser ruim para as pessoas que andam nos elevadores. As empresas precisam entender que se fecharem valores de manutenção também a qualquer preço, não vão ter condições de colocar técnicos suficientes para atender a demanda de elevadores que tem na carteira de manutenção. E aí os técnicos vão estar ali com 150, 180 elevadores para fazer dentro do mês
E a gente sabe que é humanamente impossível, né? Como você disse, Marcelo. E aí, infelizmente, os acidentes com os técnicos também estão aumentando. Então, a gente tem que parar e entender as coisas como estão sendo tratadas. Tá? Elevador, eu falo, sem desmerecer as outras profissões, mas nós temos um nível de segurança muito elevado. A gente não pode ser comparado com outras prestadoras de serviço que estão dentro do condomínio. E, infelizmente, os condomínios estão buscando balizar dessa forma. E as empresas precisam entender que não é assim. Tá, Marcelo? Mas também me estendi bastante aqui. Eu quero devolver a palavra para você aí, para você fazer algumas considerações também em cima disso que nós estamos falando. Tem muita gente comentando aí a live. É um assunto muito sério. De janeiro para cá, foram 2 vidas de técnicos, né, que foram perdidas aí, que nós temos conhecimento. E hoje chegou mais uma informação de mais um técnico que se acidentou e ficou hospitalizado. Infelizmente veio a óbito. E fora as pessoas que estão andando de elevadores também estão se expondo ao risco. Né? Mas vai aí, Marcelo. Bom, primeira coisa que eu queria deixar claro aí é o que o Ronaldo colocou aí. Nosso amigo Ronaldo colocou, não pode o medo de perder um cliente ser superior, né, na questão financeira, ser superior à questão de preservação da vida. Então, se você quer dono de empresa de elevador, você está participando de uma negociação e você vê que aquela conta não vai fechar, literalmente saia da negociação. Não balize o preço como um item que você somente para você trazer esse cliente para dentro da tua carteira. Então, o que vai acontecer com isso? Você vai tentar resolver isso de uma outra forma. Nós sabemos, não existe mágica para a parte financeira, não existe mágica para matemática, né? 1 mais 1 é 2, não vai ser 3, não vai ser 4 e não vai ser 1, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você traz um cliente desse para dentro da tua carteira com um valor defasado, você vai querer tirar a composição dessa diferença de outra forma. A gente sabe, não existe milagre. Você vai querer economizar no produto que você vai fazer a preventiva, você vai querer economizar colocando mais equipamentos para aquele técnico que já está soberbado para atender, não vai conseguir atender de maneira correta, vai fazer com que o teu índice de rentabilidade, e uma coisa que a gente tem que parar um pouquinho de deixar de lado, né? A empresa, ela vive do seu lucro, ela vive da sua rentabilidade. Então, nós temos que parar de deixar de falar isso para o cliente final e mostrar a rentabilidade, mostrar números. Ô Bruno, muitas vezes numa concorrência, eu não tenho problema nenhum de abrir a planilha e mostrar a minha lucratividade, quanto que eu vou ganhar, para mostrar para a pessoa, o senhor faria por esse preço? É simples. Pergunta para o cliente, o senhor faria todo esse trabalho, todo esse back-office que a gente já fez live sobre isso, né, com a Carla, que está aí com a gente, falando de como é o back-office de uns 5 chamados, né, de uma pessoa que está presa, qual é o envolvimento técnico que você tem que ter nesse back-office para poder atender isso. Quer dizer, tudo isso, você mostrar isso para o teu cliente final e mostrar a tua margem de lucro, que hoje, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não consegue ter mais que 20% de lucro líquido. Então, tem que falar isso também. Outra coisa, você que é síndico, você que é administrador que está assistindo a nós aí, você vai balizar a tua responsabilidade criminal e civil por uma reunião que o pessoal não quer trocar uma peça que tá na iminência de e a Assembleia, se ela não aprovar, eu tiro a responsabilidade. Negativo. Você não está tirando a sua responsabilidade, senhor síndico. Pelo contrário, o senhor está assumindo ainda mais a responsabilidade porque passou por uma Assembleia, não foi aprovado. Ah, mas o que eu faço? Desliga o elevador. Exatamente. Né? Então, você está evitando um acidente futuro que possa ser com o morador. Outra coisa, esse acidente, desculpa eu estar falando dessa forma, pode ser apelativo, mas não é. Esse acidente, senhor síndico, pode ser com um parente seu. Pode ser com o teu parente. E aí, como funciona? Depois que aconteceu, o que você vai... Ah, e se?
eu falo para você, Bruno, né? Sendo até de maneira emocional aqui, falando para todos que estão aí. A pior coisa que tem em qualquer ramo de atividade é o se. E na área de elevadores, piorou. Piorou Exato. o se. Ah, e se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Sabe, gente, a gente está aqui, essa live, que nem nós conversamos, né? Que nem a gente tratou antes, não vai ser uma live extensa, vai ser uma live de alerta. Nós não improvisamos, nós fizemos pauta, porque nós queríamos realmente ser uma live do coração nosso, né? Da minha parte, Bruno, eu posso dizer para você que é uma live que está saindo do meu coração e a gente vê o quanto que tem aí. E eu, como presidente, hoje estou como presidente da ABEL, eu me sinto na obrigação de alertar o mercado, alertar os síndicos, alertar as empresas conservadoras, alertar os técnicos, que esse ciclo vicioso tem que acabar. Tem que acabar esse ciclo vicioso. Que nem o Valnei está dizendo aqui, com vidas não se brinca mesmo. Que nem eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente chega numa palestra, a primeira pergunta é quanto o acidente curável o valor. Então, igual o nosso amigo Beethoven, a gente tentar colocar, né, até o final do ano, um dia, né, que é o dia da segurança dos elevadores, né? Eu não lembro o nome que o Beethoven colocou para isso, o Bruno, você lembra? Não, eu preciso dar uma olhada depois aí e se ele estiver na live aqui puder passar para a gente, Beethoven, também é bom para comentar aí o pessoal o dia que a gente vai colocar como Dia da Segurança em Elevadores. Isso. Então, a nossa ideia é essa, né? A gente começar aqui um movimento nacional. Essas lives têm que acontecer. Então, você que está nos assistindo aí da área de elevador, procure ao Bruno, procure a mim, Marcelo, procure a outros diretores da ABEL, procure um dono de empresa, você que está aqui nos assistindo, que conheça um dono de empresa de elevador, chame, vamos começar. Se tivermos que fazer todos os dias lives aqui, eu não tenho problema de fazer live essa hora. Se cada um do pessoal do elevador quiser me chamar para a live, eu vou estar aqui à disposição. Mas é importante esse movimento e cada um que estiver aqui nos assistindo, transmitir essas lives para outras pessoas do ramo, outros síndicos, né? Aqui, o Diogo está falando um negócio aqui, você pode ver aí? Então, Diógenes, empresas independentes sérias possuem foco em qualidade e segurança. Atualmente, a manutenção de boas empresas independentes estão melhor do que as empresas fabricantes. E aí eu falo também, cada macaco no seu galho, né? Então, a empresa que está dedicada a fazer instalação de elevador, talvez ela não consiga dar conta aí de manutenção, porque são áreas diferentes, apesar de que a gente está tratando do mesmo equipamento. Então, mesmo que a empresa tenha braços para isso, né, a gente tem que trabalhar de forma correta, observando todas as áreas, tanto a instalação quanto a parte de manutenção, né? E o Ronaldo também está falando aqui que as normas de elevadores são muito rigorosas. Acredito que alguns estados precisam de fiscalização. Esse é um ponto que eu ia entrar também aqui para a gente conversar, mais intensificadas, porque muitos não ligam, nem sabem as normas básicas da ABNT e brincam com vidas. Então, e daqui a pouco já vejo aqui o comentário da Carla também. Então, assim, muitas empresas aí estão fazendo também da forma aí, a Deus dará, de qualquer forma aí, como se diz no ditado popular, fazendo nas coxas, porque não tem fiscalização. Então, se a gente começar aqui de forma séria, nos juntarmos como pessoas do ramo, que estamos sendo muitas das vezes apedrejados, né, nivelados como os caras dos acidentes. E a gente sabe que não é bem por aí, porque tem empresa séria, empresa nacional séria, que trabalha muito sério. Se a gente se juntar, fazer uma movimentação aí de forma as autoridades começarem a enxergar que estão tendo acidentes e que a gente está se movimentando para que eles não ocorram, a gente vai buscar a parte de fiscalização também, né? Então a gente não pode deixar de forma alguma que as empresas vão trabalhando aí da forma que tem só porque não está tendo fiscalização. Porque vai acontecer, já está acontecendo os acidentes, infelizmente, a conta está chegando. E a gente tem que se movimentar para isso. Então, pois não, Marcelo, segue aí. Antes de...
esse comentário da Carla é bem importante, eu queria que você reforçasse, né? E aí eu faço, né, as palavras da Carla, né, em relação... Eu ia falar disso, Carla, agora. É muito simples. A gente não está aqui inventando a roda, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 1/5 de todos os equipamentos de transporte vertical do Brasil e nós temos uma quantidade ínfima de acidentes. Segundo dados do bombeiro, nós temos 4 vezes menos incidentes de pedidos de chamada de elevador, de bombeiros na cidade de São Paulo do que no estado de São Paulo. E nós estamos trabalhando em relação a isso, né? Nós estamos, inclusive, batalhando sobre a questão do RIA estadual, né? Nós já fomos até para tentar reverter a questão do veto do governador a nível federal. Nós conseguimos uma batalha, né? Nós conseguimos uma vitória muito grande, que é a deputada Maria Rosas, que nos atendeu do marco regulatório de elevadores, que com certeza na volta do recesso nós vamos começar a trabalhar isso, que vai fazer com que a regulamentação de elevadores seja a nível federal, e agradecemos aí, depois vamos colocar, se você me permitir, Bruno, vamos marcar a deputada para que ela saiba dessa live, para que ela veja a importância que ela está tendo no ramo de elevadores para a vida, né, para salvar vidas. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho do comentário da Carla, falando sobre preço, a questão do que não tem controle, e a gente está falando sobre legislação aí um pouquinho, né? Ela fala que outras empresas sem qualquer preparo, sem a mínima condição de funcionamento, sem responsabilidade civil, sem o CONTRU, né, que aqui em São Paulo é a secretaria que cuida das empresas de elevadores e dos elevadores, né? E aí vem com um contrato de conservação por R$ 150. Se ele consegue fechar as contas lá, né, no azul, né, se ele consegue pagar tudo e todos, cobrando esses valores aí, é de tirar o chapéu. Olha, eu falo isso... Fala aí, Marcelo. Olha o que o Felipe está falando. Importantíssimo o que o Felipe está falando aqui, ó. Lembrando que a falta de fiscalização não poderá ser usada como desculpa para tirar a responsabilidade por eventuais acidentes. Isso mesmo, doutor Felipe Vargas, que esteve comigo aqui há 15 dias fazendo uma live aqui sobre a questão de passageiro preso, e realmente foi bem legal. Assim que acabar essa live, volta lá no meu perfil para dar uma olhada na live que eu tive com ele, quem está aqui com a gente. E aí, falando sobre essa questão da Carla aqui, na década de 80 e 90, a manutenção de cada elevador era tratada aí ao valor de um salário mínimo da época. Por que 20, 30 anos depois nós estamos falando de 1/5, ou até o valor que a Carla colocou aí, 1/10, 1/9 de um salário mínimo? Então, como que a gente vai fechar a conta? Assim, cada vez mais o cliente pedindo desconto, as empresas aceitando, e a situação está chegando no ponto que o mercado está sucumbindo. Esse mercado nosso vai ficar arriscado demais, mais do que já é. A gente transporta vidas. O avião não faz o que o elevador faz, por mais tecnológico que seja. O elevador é o avião que voa sem piloto, todo dia, o dia todo. E é o meio de transporte mais seguro do mundo. E se a gente não começar aqui a levantar a bandeira da segurança em elevadores, infelizmente, nós vamos perder esse título para a aviação. E olha o trabalho que a aviação comercial no Brasil e no mundo tem. Em cada acidente que acontece, é feito relatórios, análises, para que se previna novos acidentes acontecer. E não é assim na área de elevadores. Infelizmente, acontece um acidente, a gente não fica sabendo de mais nada, não é feito recall, muitas das vezes, porque se tem empresas instalando elevadores que começam a ter problema, começam a ter acidentes, é necessário fazer um recall. E as empresas se omitem, fazem ali um Ctrl-C, Ctrl-V nas respostas. E a gente está falando de vidas. É muito impactante um acidente aéreo, Marcelo, e todos que estão aqui com a gente, porque morre-se ali, às vezes, uma centena ou 2, 3 centenas de pessoas em um único acidente. Em elevadores, a gente está vendo acidentes aí que morrem 1, 2, 3, 4 pessoas. Mas por que não acontecia isso e agora tem acontecido? Então, a gente tem que levantar a bandeira da segurança, né? Eu estou também no movimento CDE, que é a Convenção dos Elevadores.
Eu convido a todos a participar também. Tem o Instagram do CDE, a Convenção dos Elevadores, que é o lugar onde nós vamos discutir isso tudo, né? Estou também como diretor de relacionamento da ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. Então, é a parte de comunicação que eu faço aí com as empresas, com as pessoas do setor. Então, eu acho que é necessário, sim, a gente estar discutindo isso. A gente está conversando sobre isso. Vai lá, Marcelo. Um detalhe importante, o Bruno aqui, nosso diretor regional lá do Paraná, levantou uma situação bem interessante, né? O Ronaldo está falando de inflação, de várias coisas que aumentaram o preço, e o Wilson está dizendo, né, que há pouco tempo atrás o preço de um elevador era equivalente a um apartamento. Hoje é equivalente a um quarto, ele diz, né? Então, quer dizer, a conta não fecha, né? Então, essa questão de valores tem que ser discutido, né? Aí o Grupo Elevador está dizendo aqui, os síndicos, principalmente os profissionais, querem a qualquer custo cortar custos. E o primeiro a sofrer é a manutenção do elevador. Então, realmente, a gente tem que mostrar. E aí eu digo para você, Grupo de Elevadores Brasil aí, eu digo para você que é uma coisa que a gente tem como mostrar para os síndicos. É aquilo que eu falei agora há pouco, a planilha de custos. Você vai mostrar quanto custa para fazer isso. E se alguém colocar para ele um valor menor do que o valor mínimo para se trabalhar, que ele, como síndico profissional responsável civil e criminalmente, ele entenda que aquilo ali não fecha a conta, né? Então, a gente tem que realmente começar a balizar isso, tem que abrir aqui, e se você me permitir, Bruno, a gente fazer mais para frente uma live, né? A ABL tem um software de gerenciamento, e aqui a gente não está falando de carteirização, não estamos falando de... Simplesmente você vai colocar lá os seus custos e colocando com lucro zero, Bruno, lucro zero. Aí você vai ver o preço que você deveria cobrar para poder manter a tua estrutura. Então, exatamente. Fazer o contrário, você pegar o preço e depois querer tirar na sua estrutura a defasagem para poder cobrar aquele preço menor. Então, são vários itens. E aí, só um detalhe importante, Bruno. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma reunião do Grupo de Trabalho de Elevadores. Eu queria falar um pouco para você sobre isso, para todos aqui. O Confea, né, por muitos anos, acabou trabalhando de uma maneira mais por amostragem de fiscalização, mas hoje, né, a gente tem a vantagem aí, a gente tem como passar para você, Bruno, e passar para todos que estão aqui, que hoje o grupo de trabalho de elevadores do Confea é uma realidade. Amanhã nós vamos ter uma reunião para balizar as premissas, e uma das premissas vai ter um canal de denúncia a nível Brasil para toda a sociedade denunciar elevadores que tem algum problema, acidentes, para poder realmente, esse grupo de trabalho vai fiscalizar, exemplo da indústria da aviação, vai fiscalizar os acidentes, Bruno. Então, a gente fica muito feliz, o Confea está entrando nesse movimento aí que nós estamos falando, para que a gente possa realmente começar a trabalhar de maneira séria na área de elevadores. Exatamente. Isso é uma conquista, né, Marcelo, de muito trabalho aí da ABL, né, que eu quero agradecer a todos os associados e diretores da ABL também que estão na live aí, que a ABL é feita pelas empresas, né, então se juntaram para conseguir avançar nessa parte de segurança, fiscalização, porque realmente, da forma como está hoje, vai ser raro a pessoa que vai ter condições aí de chegar a acessar um elevador, porque ela vai ter muito medo, mais do que já tem, né? As pessoas normalmente têm medo do elevador, elas entram em pânico se ficam presas. Só que da forma como está, a situação vai ser muito mais complicada. Tanto da parte da instalação quanto da parte de manutenção. Aquela coisa assim que o prédio não pode ficar sem elevador, ou às vezes tem 2, 3 elevadores no prédio, e o pessoal fica batendo, martelando lá que não pode ficar sem um deles. E aí, infelizmente, o técnico se expõe a riscos, igual aconteceu o caso recente aí, eu não vou citar agora, mas, poxa, o técnico se acidentou de forma fatal. Será que esse elevador foi liberado no mesmo dia? Ou não teve que ficar parado esse elevador ali para perícia? Infelizmente, até para remoção do corpo do técnico. Poxa, não ficou
ficou parado o elevador, então por que tem que correr tanto desse jeito? Vamos fazer as coisas com segurança, com calma, vamos analisar. Tudo da forma como está sendo feito, é corrido, é no desespero, porque não pode ficar parado, é um nível de exigência que é humanamente impossível atender, alcançar. Aí, o que a gente escuta, né, Marcelo, quando chega aqui um chamado de passageiro preso, é que a pessoa que está lá dentro é claustrofóbica. E aí eu quero falar para vocês, o claustrofóbico com laudo, ele não entra em elevador. Porque hoje, o claustrofóbico está preso. Não, claustrofóbico não entra em elevador. Claustrofóbico não pega trem. Claustrofóbico, ele não entra no banheiro se for muito pequeno. Metrô, ele não entra porque é pequeno, é abafado para ele. Como é que o claustrofóbico entrou no elevador? Ele não entrou no elevador, ele sobe de escada. Ou muitas das vezes ele tem que estar acompanhado de alguém dentro do elevador. E é o que a gente mais escuta, que o claustrofóbico está preso. Tem que correr aqui para tirar. A situação não oferece risco. Eu falei disso na live com o Dr. Felipe Vargas, que está aqui com a gente. A situação do elevador parado com uma pessoa presa não oferece risco. Mas aí é um desespero que tem que correr, que tem que atender. Gente, as coisas em elevador precisam ser tratadas de forma mais séria, de forma mais profissional. Entender, como o Ronaldo fala, o Ronaldo Soares, que está aqui na live com a gente, o técnico de elevador chegava no condomínio, era estendido um tapete vermelho para ele chegar no condomínio. Hoje em dia, parece que chegou lá a pior das pessoas. Porque é o culpado do elevador estar parado. Não olham para o técnico do elevador como a pessoa que está indo lá para resolver aquele problema. Não, já olham apontando o dedo. Então, as coisas estão ficando de uma forma que, infelizmente, se a gente não levantar aqui, então agradecer até o CDE, aí o perfil chegou aqui, o staff está chegando aí na live também, é um lugar para discutir ideias, é um lugar, é a convenção dos elevadores, é onde as pessoas vão ser ouvidas também. A ABEL, a Associação das Empresas de Elevadores, representada aqui pela figura do presidente, Marcelo Braga. Também é um lugar onde você vai expor ideias, você vai ter acesso a muitas informações como uma empresa de elevadores. E sim, nós temos que nos juntar e temos que falar a respeito da segurança, temos que falar a respeito das vidas, temos que falar a respeito das pessoas. Gente, desculpa o desabafo, mas eu não trabalho nessa área para ter que todo dia assistir uma notícia de um acidente, principalmente acidente fatal. Mas pode seguir, Marcelo, para a gente liberar o pessoal aí para a janta e para a novela. Olha, vamos lá. Se vocês me permitirem, né? Tem muitos pontos aqui que foram levantados. O Wilson fala, inclusive, que o engenheiro na área de elevadores, né, teria que ter uma residência. Eu concordo com o Wilson. Nós vamos trazer isso para o Confea, para que a gente possa trocar ideias com o Confea e realmente colocar isso, porque é uma área que não adianta. O engenheiro, por mais que ele saiba, eu tenho 30 anos na área de elevadores e como engenheiro, aproximadamente 25 anos. E eu digo para vocês, esse final de semana mesmo, a gente teve um probleminha no equipamento, e você vai recorrer a outras pessoas, porque mesmo com 30 anos de elevador, a gente não conhece tudo. E quem dirá um engenheiro vai fazer, né, o projeto. Acabou de sair da faculdade, já pegou o diploma e já vai fazer um projeto. Não é assim. Não tem condições. Não tem condições. Ele tem que estar, no mínimo, igual o Wilson fala lá com a questão médica, ele tem que ter alguém responsável do lado dele para que ele possa realmente fazer esse balizamento correto. Então, são várias ideias, né? São várias sugestões, né? São várias anuências que estão nos trazendo aqui. E eu acho que que nem nós falamos, né, Bruno? Eu encerro minha fala e que nem você falou, para que as pessoas possam descansar um pouco, mas que possam descansar refletindo no que foi falado aqui. E a gente tem que parar desculpa, Bruno, a gente tem que parar como empresas de elevador, como engenheiros, como os donos de empresa, como técnicos, como consultores. Nós temos que sair um pouco mais da fala e por ação, né? E a gente vê aí algumas ações acontecendo, que nem o CDE. Nós temos aí o grupo de trabalho de elevadores do Confea. Parabéns aí o pessoal do Confea que abraçou essa causa da área de elevadores. Nós temos a ABEL, que você que é
dono de empresa de elevador, não está ainda na ABEL, venha para a ABEL, porque você, junto com a ABEL, você vai ter força para poder, lógico, se trabalhar de maneira correta, se quiser realmente mudança do mercado, para que realmente esse mercado possa ser, a nível Brasil, o que acontece hoje na cidade de São Paulo. E o CCESP, que é o pai da ABEL, né? O CCESP, que é o precursor da ABEL, o Sindicato das Empresas de Elevador aqui no estado de São Paulo, que fez com que a ABEL tivesse força e começasse a ajudar a nível Brasil, fez tudo para que essa lei realmente passasse. E nós podemos falar aqui do João Jair de Lima, entendeu? Que ajudou nessa concepção da lei. Nós vamos falar finado Percebão, finado Camilo, que nos ajudou também, e outros diretores aí que nos ajudaram. Então, a gente, em homenagem a todas essas pessoas, né, em homenagem ao trabalho que foi feito aqui em São Paulo, a gente tem a obrigação de estender esse trabalho a nível estadual e a nível federal. Então, essa é a nossa obrigação, por quê? Porque cada vida aqui em São Paulo que a gente, através dessa legislação, através da fiscalização, nós conseguimos diminuir a possibilidade de acidentes, são vidas que a gente está ajudando a preservar. E eu não vou deixar de lutar contra isso. O meu legado hoje, eu falo Marcelo Pessoa, não Marcelo Presidente. Marcelo Pessoa, o legado dele é tentar diminuir. E se eu conseguir, daqui 5, 10 anos, saber que eu consegui compartilhar e conseguir ajudar a diminuir X vidas, seja uma que for, eu já estou feliz, Bruno. Encerro minha fala dizendo que eu vou fazer de tudo para que a gente possa salvar uma vida. Quem dirá várias e várias que a gente vai conseguir. Exatamente. Marcelo, obrigado aí pela sua participação, por estar com a gente aqui. É hora da gente se movimentar realmente. Em nome da ABEL aí, de toda a diretoria, te agradeço aqui como presidente, estar aqui com a gente. Agradeço todo mundo que está na live aqui também. Continua compartilhando aí para que a gente consiga alcançar as pessoas, conscientizar. A gente tem 35 pessoas agora. Obrigado por todo mundo que passou aqui. Eu, hoje, estou fazendo um desabafo aqui. Quem falou comigo no privado hoje, mais cedo, sabe o quanto eu estava mal com isso que aconteceu. Sábado eu vi um elevador completamente fora de norma. No domingo houve um acidente, que já nós tínhamos tido notícia de outros 2 acidentes durante a semana. Então, assim, foi toda a semana de problemas. Eu saí de uma visita num condomínio mal porque eu vi um elevador novo, recém-instalado, completamente fora de norma, com peças usadas. E quem é da área de elevador conhece uma peça antiga, só de bater o olho, e a gente sabe o que tem lá. Então, eu quis muito fazer essa live, foi em cima da hora, Marcelo. Obrigado por você estar aqui na figura do presidente da ABEL, né? Mas também como uma pessoa da área, um engenheiro da área, que está há tanto tempo aí, e a gente tem que sim salvar as vidas enquanto a gente puder. Tá? A gente tem que parar dessa forma de fechar negócio a qualquer preço e fazer, infelizmente, com que as vidas estejam expostas aos riscos. Tá? Então, agradecer todo o pessoal que está aí, Kátia, Ronaldo, Grupo Elevadores Brasil, CDE, que está aí com a nossa staff, Diógenes, enfim, todo mundo que participou aí, o ON Soluções, que é o Carlos Eduardo, o Wilson comentou bastante aí, que é nosso amigo lá do Paraná, da DW, o Ageu está com a gente, o Thaís, nossa amiga aqui de Indaiatuba. Então, assim, muita gente, o Didi está aí também, doutor Felipe Vargas, muita gente está aí, Alessandro Ferrari, o engenheiro Alessandro Ferrari está com a gente. Gente, muito obrigado. Encaminha essa live. Aqui não é propaganda de empresa, aqui são pessoas do ramo que estão defendendo a segurança em elevadores. E juntos a gente vai conseguir alcançar isso. O Sirlei também está aí com a gente. Obrigado, Sirlei, pela presença. Então, gente, assim que acabar a live, eu vou deixá-la salva, porque é utilidade pública, e vocês, por favor, enviem, coloquem essa live aí para a gente alcançar as pessoas que, de fato, precisam ser alcançadas. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E, boa noite a todos aí. Só o início, hein? É só o início. Obrigado, gente. Até Tchau, mais. Tchau. Tchau.